Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares. Nós temos percebido que nesses últimos tempos, esses conflitos têm aumentado devido a essa convivência mesmo, dentro de casa, em que a gente forçadamente, tem estado muitas vezes nos nossos lares devido a essa questão do isolamento que nós temos vivido. E algumas das situações que a gente percebe que tem favorecido, muitos desses conflitos, elas trazem uma relação com as preocupações que a gente tem, tanto com a questão de saúde, quanto com a questão financeira, a questão profissional, que envolve não só as nossas vidas, mas a vida de muitas outras pessoas no mundo. E tudo isso, junto com a nossa própria dificuldade, de se relacionar em si, acabam muitas vezes facilitando, essas situações de conflito que, se não resolvidos, podem chegar a situações até mais graves, Então, a gente quer pensar um pouquinho, sobre o que pode estar por trás desses conflitos, E um dos fatores que nós percebemos, muitas vezes, é uma dificuldade que nós temos de saber nos expressar de uma maneira adequada para que o outro nos compreenda, E tem um termo que se fala muito, que é a questão do analfabetismo emocional, que consiste, numa dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de falar das suas emoções, dos seus sentimentos, porque não aprenderam, e a nossa cultura não estimula isso. Mas hoje a gente quer pensar um pouquinho sobre isso, da gente poder pensar como a gente vai estar se expressando para que a gente possa tentar resolver esses conflitos, porque esse período ele faz com que nós tenhamos um tempo muito oportuno até para que a gente possa tratar desses conflitos, para que a gente possa ter mais intimidade com as nossas famílias. E se nós não aproveitarmos esse período, ele pode ser ainda mais complicado, ainda mais difícil, trazendo mais devastações, Então, que a gente possa aproveitar desse tempo para repensar como tem sido as nossas vidas, Em Provérbios 25, verso 28, a palavra de Deus diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nós precisamos ter sabedoria sobre como nos expressar, sobre como expor as nossas necessidades, os nossos sentimentos, Senão a gente causa toda uma devastação ao nosso redor. Palavras, elas têm muito poder. Então nós precisamos estar atentos àquilo que tem saído das nossas bocas. É importante que nós consigamos expressar aquilo que nós sentimos, Aquilo que é uma necessidade nossa. Mas para isso a gente não precisa atacar o outro, Porque quando a gente ataca, a gente já provoca o outro para uma defesa ou para um novo ataque. Então é muito importante que a gente consiga expor esses sentimentos, essas necessidades, sem fazer exigências, sem acusar o outro. E é importante também que nós possamos olhar para esse outro como alguém que também tem necessidades, também tem sentimentos e emoções, e que precisa ser levado em consideração também na hora da nossa comunicação, para que a gente possa estabelecer uma empatia com o outro, para que a gente possa estabelecer uma ponte, E não construir mais muros, que muitas vezes a gente tem visto dentro das próprias casas. E então que a gente consiga, ter esse cuidado de tentar reconhecer o que nós sentimos, o que nós necessitamos, mas não deixar de olhar para o outro como, desse outro familiar nosso, como alguém que também tem necessidades, também tem suas prioridades. Quando nós conseguimos colocar isso numa balança, muitas vezes, e pesar aí que de repente a gente pode chegar no meio termo, de atender as necessidades de ambos, fica muito mais fácil. E quando nós nos expressamos, expomos os nossos sentimentos, o outro ele se sente mais à vontade para também fazer o mesmo, e isso provoca automaticamente uma conexão que vai aumentando essa intimidade entre nós e o outro. Mas para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de investimento, Isso dá trabalho, muitas vezes faz com que fiquemos com medo, de nos expor totalmente para o outro, mas é algo que é necessário. Se nós não nos sentirmos à vontade com aqueles que são da nossa casa, como poderemos fazê-lo com outras pessoas de fora, Então a gente precisa muitas vezes inverter
a ordem da maneira como nós temos nos relacionado, porque há pessoas que se sentem muito mais à vontade fora do que dentro de casa. E a nossa casa é um lugar para que nós possamos ser amados, né, nos sentirmos protegidos. Para a gente poder concluir, eu gostaria de deixar um versículo que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Olha que palavra forte. Eu gostaria que vocês meditassem nessa palavra e a gente retorna com mais uma fala em outro momento, ok? Até mais, fiquem na paz.